O Pontos Cardeais de hoje será recebido num concelho onde o património natural é uma das preciosidades de todo o território continental. A Serra do Açor, a Mata de Margaraça ou a Aldeia Presépio, como muitos a apelidaram, são apenas alguns dos pontos de visita, porque há muito mais por descobrir. Já sabe, junte-se àquele que promete ser um grande programa, mas antes veja as imagens seguintes e saiba onde nos encontramos. Em pleno coração da Serra do Açor que cresce o concelho de Arganil. Aqui, os cenários naturais são perfeitos, os sabores são típicos e as tradições são passadas de geração em geração. Piódão é talvez um dos nomes mais sonantes, mas estamos prestes a mostrar-lhe um território vasto em potencialidades. Tudo bons motivos para embarcar connosco em mais uma aventura. O concelho de Arganil é pautado pela magnitude da natureza, onde as aldeias serranas são protagonistas de uma história que remonta a tempos longínquos. As inúmeras ribeiras e o rio Alva desde cedo permitiram que a vida crescesse num habitat quase intocado. Os espaços verdes e as praias fluviais atraem todos os anos muitos visitantes. Os xistos marcam a paisagem, assim como as tradições que são mantidas com todos os ensinamentos. É um território de 332 km², com características orográficas muito distintas. É um concelho cuja marca essencial é a natureza, quer ao nível dos rios, quer ao nível da floresta, quer ao nível da paisagem, e, portanto, e principalmente pelas suas gentes. As gentes de Arganil são pessoas que sabem acolher muito bem, que gostam de quem nos visita. Ao iniciarmos a viagem por Arganil, somos brindados pela presença da Serra do Açor. De aspecto majestoso, a paisagem que se mostra aos poucos tem reservadas inúmeras surpresas. As populações que se fixaram nestas paragens respiram diariamente os ares puros da serra e o silêncio que se faz sentir. A aldeia do Piódão é possivelmente a aldeia histórica mais conhecida de Portugal. Tem um enquadramento natural, é um povoado de rara beleza e tem um estado de preservação fantástico. Distribuídas pela encosta, as casas são em xisto e lousa, têm janelas e portas azuis e são uma das imagens mais bonitas que verá. Piódão tem a particularidade de se manter escondida. Só depois de descermos a encosta pela estrada é que se deixa ver. O espanto e a admiração invade-nos pela tamanha beleza que a constitui. Como se de um presépio se tratasse, as casas distribuem-se em socalcos, formam ruelas estreitas e sinuosas. Em cada canto há um pormenor ou uma história. A aldeia histórica do Piódão está atualmente integrada numa rede, a rede das aldeias históricas. São apenas 12 aldeias que existem e é um imóvel de interesse público desde a década de 60, portanto é um conjunto arquitetónico muito peculiar. Um olhar mais atento permite facilmente perceber que aquele edificado foi construído de uma forma cirúrgica para se abrigar dos ventos, para se abrigar dos cursos de água quando tem um caudal mais elevado e, portanto, é um conjunto arquitetónico muito harmonioso e que caracteriza muito bem o nosso concelho. Continuamos pelo Piódão e encontramos a Praia Fluvial. Um espaço onde o ar bucólico do xisto é lavrado pelas águas límpidas. A Foz de Égua é um lugar místico, amparado pela Serra do Açor. O aspecto rural deste espaço é mágico. A praia é abraçada pela natureza em estado puro, onde a fauna e a flora se expandem sem pressas. Um espaço que certamente ficará na sua memória. O Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs de Égua permite conhecer a ancestralidade do concelho e funciona como sítio de acolhimento para visitas guiadas a diversos núcleos rupestres. O Centro Interpretativo de Arte Rupestre é um centro de acolhimento onde depois nós explicamos o que é a arte rupestre, da Idade do Bronze e depois como é que foi feita a arte rupestre na Serra do Açor
e levamos as pessoas depois a 4 percursos para ver as rochas que foram gravadas naquele tempo. As quase 100 rochas gravadas, já descobertas na freguesia do Piódão, constituem a mais importante concentração de arte rupestre conhecida até ao momento, que se estende entre o Tejo e o Baixo Coa. O Pontes Cardeais foi conhecer algumas. Envolvidos pelo ar puro e o verde que se estende, partimos para conhecer a Serra do Açor. Está situada na Cordilheira Central, entre a Serra da Lousã e a Serra da Estrela, e é classificada como paisagem protegida. Uma zona montanhosa, predominantemente xistosa, com uma área florestal variada. Do alto dos seus 1.349 metros, a paisagem que a serra nos brinda é de uma beleza inesquecível. A Serra do Açor, em algumas localizações, consegue ter um impacto mais forte junto da pessoa, superior à Serra da Estrela e, portanto, quem visita a Serra do Açor fica marcado pela paisagem e, naturalmente, por tudo aquilo que são os casarios, as dezenas de aldeias que temos, as pessoas que temos ainda nestas aldeias, que são efetivamente um marco incontornável do nosso território. A Fraga da Pena esconde-se em plena Mata da Margaraça, que está inserida na área protegida da Serra do Açor. Um cenário idílico onde a água abre caminho por entre a vegetação numa sumptuosa cascata com mais de 20 metros. Um fenómeno natural que permanece intocável, onde impera o silêncio, apenas interrompido pelo som da água e os pássaros que por aqui encontraram casa. Este é um dos pequenos paraísos que ainda se destacam pela autenticidade. Traga tempo e percorra os passadiços que dão acesso a outra cascata. Acredite que aqui as surpresas não acabam. A Mata da Margaraça é um testemunho raro e especial de vegetação espontânea da paisagem serrana. É uma reserva biogenética considerada como o último reduto de vegetação original do centro do país. É composta por 68 hectares, onde se pode encontrar o carvalho, o medronheiro, a aveleira, a cerejeira e a urze, que dão um paladar tão característico ao mel da Serra do Açor que mais tarde iremos conhecer. Espreite os lícanos, os musgos e os fungos, que são espécies em abundância que por aqui se podem observar. A Aldeia da Benfeita faz parte da lista de aldeias de xisto. A Torre da Paz é um dos símbolos que marcam a povoação. Tem também uma zona balnear para os dias mais quentes. No caso da Benfeita, integra uma outra rede, que é a rede das aldeias de xisto. Efetivamente, o xisto marca a paisagem e marca as aldeias do ponto de vista construtivo. Tem outras riquezas naturais assinaláveis, desde logo a Fraga da Pena, e temos depois a Mata da Margaraça, é uma das matas nacionais do nosso país, com características muito próprias, que demonstrou nos incêndios de 2017 que a floresta autóctone tem outra resistência ao fogo e tem outra capacidade de regeneração. As casinhas de xisto são uma forte identificação local, porque representam o xisto, as formas de construção e os tons da região. Mas não ficamos por aqui. As colheres de pau são ainda hoje um dos negócios locais. Saem daqui para todo o país. De um pedaço de madeira é esculpida a forma para, no final, se acertarem os pormenores. Os tamanhos variam, mas a qualidade, essa é sempre a melhor. Das colheres de pau, saltamos para os sabores. A gastronomia beirã assenta em iguarias típicas, resultado de receitas muito antigas e ancestrais. De mão em mão, os sabores são mantidos, assim como os produtos que permitem a confecção destes pratos de forma tão exímia. Mas vamos espreitar o que Arganil nos reservou. A tradição invadiu a mesa e já estamos com água na boca para saber o que temos nas entradas. O pão com cogumelos, patê, o presunto, o queijo, as pataniscas de tertulhos, é daqui da região, mesmo da floresta. Portanto, é o tertulho, depois leva os ovos, salsa, cebola, piripiri, sal,
e depois vai fritar. A confecção primorosa é a base de um bom prato. A escolha dos ingredientes foi feita para garantir que o prato principal fosse ao forno com todos os paladares para mais tarde provarmos a iguaria mais afamada da região. Mas ainda há mais para descobrir. A chanfana é característico da região, e que é carne de cabra ou de ovelha. E depois vai ao forno de lenha, leva os temperos, como já há bocado viram, demora há cerca de 3 horas a cozinhar. E é o bucho, que é tradicional aqui da região e da freguesia, que é feito mesmo aqui na freguesia. Leva as carnes melhores do porco, arroz, depois os temperos e sangue. Há freguesias, sítios que metem pão, ovos, depois é metido no estômago do porco, vai a um tacho com água a cozer. E agora, para terminar, as sobremesas que marcam o concelho de Arganil. É o arroz doce. Primeiro abre o arroz na água, depois é que leva o leite e o açúcar. As castanhas são apanhadas aqui na floresta também. Destacamos a tigelada, porque aqui é diferente. É diferente porque tem a ver muito com os ovos. Com ovos caseiros, a tigelada fica totalmente diferente. E é o caso. Há pouco falamos da urze que produzia o mel característico desta serra. Em Pomares há um apicultor que faz o mel de forma tradicional para garantir todas as suas propriedades. O mel é algo versátil, também pode encontrar os produtos que derivam do trabalho das abelhas. No ponto alto da aldeia está o Baloiço da Lomba. A vista é fantástica e a sensação de liberdade invade-nos a mente. Já sabe, não perca tempo e registre este momento para mais tarde recordar. O concelho é composto por várias praias e Pomares também tem um lugar de lazer. Aqui poderá usufruir da natureza, onde tudo que a envolve é puro. A viagem do Pontes Cardeais tem sido intensa e, como tal, paramos nas casas da Serra do Açor. Se pretende estar em família ou com um grupo de amigos, este é o lugar ideal. As casas oferecem as comodidades perfeitas para dias harmoniosos em casinhas de xisto, escondidas por ruelas apertadas. E para animar os dias, faça uma caminhada até à zona de lazer do Poço da Cesta. Deixe-se conquistar pelas piscinas naturais e pelo meio ambiente que teima em nos proporcionar momentos irrepetíveis. O município de Arganil procura manter a natureza que tão bem caracteriza o concelho e está sempre atento a potenciais alterações. O Estado resolveu lançar um concurso que considerava várias possibilidades para a construção de mini-hídricas no país e foi contemplada uma localização aqui no nosso concelho. Se isto for para a frente, vai ter um impacto muito negativo para o nosso território e vai prejudicar aquilo que são os nossos interesses ao nível do setor do turismo. Vai colocar em causa algumas infraestruturas, nomeadamente a nível de abastecimento de água, para além daquilo que uma putativa construção desta natureza terá ao nível do ambiente. Ao nível da entrada no Rio Alva de espécies predadoras, que acontece sempre quando a água fica mais parada, e, portanto, para nós é um projeto que é francamente desinteressante, que gostaríamos que não acontecesse. Continuamos a nossa aventura e desta vez a paragem é em Folques. Deste mosteiro pouco se sabe sobre a sua história inicial. As fontes mais antigas colocam-no entre o século XI e XII. Parte do edifício que chegou até nós acredita-se que seja uma campanha quinhentista na qual se incluem o claustro e a torre. Este espaço acolheu a cerimónia de assinatura de um projeto muito importante para a reflorestação de Arganil. Este é um projeto que é uma consequência dos incêndios de outubro de 2017 aqui nesta região. Nós percebemos que há um déficit de organização, há um problema, nomeadamente em territórios como Arganil, que tem a ver com a dimensão da propriedade, que está muito fragmentada. Há muito que defendemos que o Estado deve tomar medidas no sentido de haver emparcelamento florestal e, portanto, este era o problema de base no momento em que tínhamos o concelho praticamente todo queimado. O conhecimento académico foi uma das mais-valias para o estudo do projeto. A Escola Superior Agrária acompanhou esta proposta desde o início, deu um conjunto de apoios do ponto de vista técnico e científico na validação das propostas e também teve uma colaboração ativa
ainda na definição de algumas das propostas. O Grupo Jerónimo Martins foi o parceiro que permitiu a viabilidade da organização da floresta. O parceiro privado faz toda a diferença. Este projeto é um projeto que está construído, está montado para 40 anos. Toda a gente sabe, nomeadamente os entendidos, que um projeto florestal não se esgota na plantação, mais concentrado nos primeiros anos, mas que vai ter impacto durante 40 anos. A proposta foi aceita pela importância que o meio ambiente tem na economia do concelho e na vida da população. A importância de um projeto como este é essencialmente ver que a degradação dos incêndios e o que provoca nas populações e o que provoca no interior é tão devastador que realmente não podemos ficar indiferentes a esta situação. E este foi aqui um desafio que o Presidente da Câmara nos lançou e que eu espero que seja um princípio de um projeto que possa ter uma amplitude e um dia aumentar-se a outras zonas do país. Um projeto a longo prazo que é uma sinergia de instituições. É um projeto muito difícil, é um projeto porque vai perdurar no tempo. Já cá não estaremos quando a floresta ou quando este projeto atingir o ponto maduro. Não é? Portanto, é o mesmo um projeto de crença, de acreditar e de fé. Continuamos pelas estradas de curvas e contracurvas e subimos até ao Santuário do Monte Alto, onde no embalar do baloiço avistamos o centro de Arganil. Os dias de mercado são sempre de azáfama. Chegam os frescos, os legumes e as frutas. O artesanato delicia pequenos e graúdos e traz alegrias de infância a qualquer freguês. A APPA-CDM tem um lugar reservado para a venda de produtos feitos à mão pelos utentes. O tema é costurar valores, formas de dinamizar e apoiar quem precisa. O Parque Verde Urbano do Subpaço é ideal para passear, tal como as ruas já pintadas de outono. A Mata da Misericórdia convida a descobertas e está repleta de corredores labirínticos. O tempo aqui é marcado pela idade das árvores e pelos escritores que se dedicaram a embelezar o mundo com palavras. A Capela de São Pedro é o monumento mais antigo do concelho, datado dos finais do século XIII. Teve como fundadores os donatários da terra, Fernão Rodrigues Redondo e a sua mulher, Dona Marinha Afonso. As portas, a principal e duas laterais, têm arcos quebrados e arestas cortadas e a imagem mais significativa é de São Pedro, do século XV, em calcário. Arganil é rico em elementos históricos do passado, mas tem no futuro a sua maior preocupação e as apostas no ramo empresarial são uma constante. Esta aposta que estamos a fazer na ampliação da área de localização empresarial da Relvinha tem muito a ver com uma estratégia de captação de empresas, de fixação de quadros, de fixação de pessoas no território e, portanto, é uma aposta e é um desidrato que é em nome do futuro do concelho. O concelho tem mostrado que a ocupação humana é registada em tempos muito antigos e, como tal, nada melhor que entrar no núcleo museológico de arqueologia. Vai encontrar 2 sítios arqueológicos que foram escavados na década de 50 e de 80 e vão encontrar um sítio pré-histórico, que são 3 monumentos megalíticos, com a necrópole dos Moinhos de Vento, e o acampamento militar romano da Lomba do Canho e uma pequena interpretação depois da exploração do rio Alva, a exploração do ouro. Mas não ficamos por aqui. Dentro deste edifício está o Núcleo Museológico de Etnografia, que nos ajudará a conhecer o que se fazia em Arganil em séculos passados. Fomos juntar uma série de profissões da gente da Serra do Açor, e mostramos como é que era viver antigamente, como é que a vida era difícil, e depois também mostramos um pouco sobre a agricultura, sobre os cereais, como é que se fazia certas profissões que se vão perdendo ou que se vão adaptando ao longo dos tempos. A cestaria é agora uma parte do artesanato local, mas fez parte do dia-a-dia da população. Ainda se mantêm as técnicas antigas para transformar tiras finas de madeira em autênticas obras de arte. O mais importante é que não são meramente decorativas. A imaginação é o limite para dar uso às cestas de Arganil. A Vila de Coja foi outrora sede do concelho, mas viu a sua extinção em dezembro de 1853. Hoje é um ponto turístico muito procurado, essencialmente pelo património histórico e cultural.
Mas o Pontes Cardeais quis saber mais e encontrou um lugar que respira tradição. O que nós temos aqui nesta mesa são 2 produtos emblemáticos da nossa casa, que é o abroa de batata e as cajadas. Isto é o resultado da minha procura de receitas antigas, porque eu percorro a serra toda, vendo lá pão. Esta broa de batata era a minha avó, que já tinha padaria. Normalmente fazia a broa de abóbora e na falha de abóbora, 1 ano, experimentou a batata. As cajadas foi uma procura de produtos que se criassem na Serra do Açor, entre o mel, a castanha e a noz. O piódão e as suas construções são inspiração para vários produtos. As lajes, como as casas no Piódão, os telhados são, o típico é as lajes. Temos estas bolachinhas de amêndoa crocantes que adaptamos. Coja é apelidada como a princesa do Alva, talvez por estar situada nas 2 margens do rio Alva. É um dos polos habitacionais mais relevantes do concelho, mas além disso tem um património construído também muito interessante. Tem a praia fluvial. Em Arganil, os bons paladares estão associados à tradição, mas com o evoluir dos tempos, aliou-se à inovação dos mais audazes. Uma mesa que mostra que se pode usar os produtos típicos de muitas formas. O espaço daqui da Colá ilustra aquilo que de bom existe nesta região. Temos o chá, tem frutos desidratados, na sua grande maioria frutos silvestres, e que acaba por ser uma infusão muito boa, até mesmo para a introdução dos sabores serranos. É um chá extremamente leve, aromático. Os pratos regionais são autênticos desafios ao palato e à imaginação. Neste caso, pegámos no bucho, juntámos-lhe uma maçã, que também ela é uma maçã identitária deste território, que é a maçã Bravo de Esmolfe. Fizemos um pâté, em que depois panamos, levamos ao forno para lhe dar alguma crocância e servimos com um molho agridoce, que, para além de outros ingredientes, leva o mel e o pinhão. Em cada momento, os sabores salgados e doces misturam-se e fazem combinações perfeitas. É uma tosta que também ela define os sabores da beira. Usamos a base do pão de centeio, juntamos o doce de ginja e a farinheira, que acompanha depois com o tomate cherry. É uma conjugação de sabores que pode parecer estranha, mas que resulta muito bem. Para terminar esta aventura do palato, agora vamos provar os doces. Temos um waffle de fabrico nosso e juntamos os gelados, que são os gelados de Portugal. Eles trabalham sabores portugueses. O que nós trouxemos para a mesa é o doce de castanha com vinho do Porto. Depois de uma degustação tão perfeita, continuamos a caminhada, porque há mais para ver. A Praia Fluvial da Cascalheira foi diversas vezes galardoada pela Quercus. A qualidade das águas e o apoio de praia deram-lhe o distintivo de Praia Bandeira Azul e Praia Qualidade de Ouro. A Quinta da Palmeira, 12 meses naturalmente, é o turismo rural perfeito para passar uns dias na serra, onde reina a tranquilidade e o conforto. Os espaços que o compõem aliam a modernidade a apontamentos típicos da região. O sol aqui brinda-nos com o final de tarde mais bonito da Serra do Açor. Em Arganil, as vivências serranas são postas à prova pelos terrenos com declives acentuados e climas duros. Na Fé, marcam-se tradições com a feira e a Romaria Santa Quitéria. Nas Matas, vive a biodiversidade fascinante do concelho e no Casario, a maior marca identitária. Devem visitar o concelho de Arganil, o Piódão, a Benfeita, a Fraga da Pena, a Mata da Margaraça, a Vila de Coja, continuam a ser ótimos locais para visitar em qualquer altura do ano. Se for numa altura mais de verão, aí naturalmente que a oferta é mais vasta, inclui também as nossas praias fluviais, não falta que fazer no nosso concelho. O programa de hoje está a chegar ao fim. Partimos com a memória repleta de bons momentos por termos vivido uma experiência tão boa. Nós já desenhamos um dos roteiros que pode fazer em Arganil, portanto está na hora de marcar na sua agenda a próxima visita. Estamos certos que agentes hospitaleiras deste concelho o irão receber da mesma forma. Já sabe, Arganil espera por si.